Vamos lá, meus caros, vamos dar continuidade à matéria e falar do governo de Venceslau Braz, que governou no período de 1914 e 1918. Destaque aí para o período da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos analisar esse governo, vamos ver como ele foi, o que aconteceu, quais são os pontos essenciais aqui para nós. Bom, o governo de Venceslau Braz, ali você tem um ponto que é fundamental, que é a indicação do próprio Venceslau Braz para presidente da República. O governo de Hermes da Fonseca foi muito complicado e expôs inúmeras divergências entre os dois maiores colégios eleitorais, São Paulo e Minas Gerais, que durante o governo de Venceslau Braz houve até um distanciamento. A situação é que os dois maiores colégios, os latifundiários, os cafeicultores paulistas e mineiros, sentaram para definir um nome ali. Após vários nomes serem vetados, eles chegaram a um nome de consenso: Venceslau Braz, o mineiro de Itajubá, agora ali o candidato. Disputa as eleições com Rui Barbosa novamente e que é derrotado aqui, assumindo Venceslau Braz. O acordo entre paulistas e mineiros pelo o apoio a Venceslau Braz ficou conhecido como Tratado de Ouro Fino. Bom, nós temos alguns pontos essenciais aqui. Havia um problema gigantesco ali durante o governo de Venceslau Braz, que precisava ser resolvido, uma herança do governo de Hermes da Fonseca, a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela ultrapassou uma situação entre poceiros, o Estado e ali os governos dos estados do Paraná e Santa Catarina, virando um problema muito maior e chegando ao ponto de definir a questão da divisa entre os dois estados. Então foi tipo uma coisinha que começou pequena, foi virando uma coisa muito maior. Venceslau Braz senta com os governos e define a linha divisória entre os dois estados, colocando um ponto final, fazendo um acordo, o que de certa forma foi importantíssimo, e esse acordo foi aprovado pelo Congresso Nacional. O governo de Venceslau Braz fica conhecido pelo governo dos 3 Gs. Por que o governo dos 3 Gs, ou período dos 3 Gs? Primeira Guerra Mundial, greve de 1917 e gripe espanhola aí em 1918. Bom, esses 3 pontos serão abordados nesta aula aqui para vocês. Então vamos falar dos pontos do governo aí de Venceslau Braz. Devido à Primeira Guerra Mundial, nós temos um surto industrial no Brasil. O Brasil inicia uma política ali que vai dar início a um surto industrial proveniente dos próprios empresários brasileiros. Nesta política, a ideia era substituir os produtos manufaturados que eram importados da Europa, já que a Europa estava em guerra. Então, começa a surgir um grande número de empresas nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e por todo o território brasileiro, nas suas áreas litorâneas e nas capitais, até ao Rio Grande do Sul. Acontece aí que nós temos a grande chegada de imigrantes, uma mão de obra especializada para as questões industriais que chega para esse mercado brasileiro nesse momento. Bom, nós temos em 1915 e 1916 a Revolta dos Sargentos. E olha que coisa interessante, por que ocorre a Revolta dos Sargentos? Ficou conhecido também como a Revolta da Esquerda Militar. Por que, professor? Porque é uma revolta em que os sargentos pedem melhores condições de trabalho, melhores salários e tiveram apoio de muitos operários ali pela melhoria das condições. Essa revolta ela foi sumariamente reprimida pelas tropas ali do Exército Brasileiro, fiéis ali ao governo, aonde nós tivemos inúmeros ali sargentos foram presos. Ela é também conhecida como a Rebelião dos Sargentos aí. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ela ocorre, essa participação, devido, galera, ali aos ataques de submarinos alemães
aos navios brasileiros, levando remédios, mantimentos ali para atender as tropas aliadas. A grande questão é que por causa disso o Brasil entra ali na Primeira Guerra Mundial com seus navios para fazer todo o processo ali de proteção do Oceano Atlântico e também atacar os submarinos alemães na região entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo nesse período. Outro ponto importante será o que? A Grande Greve de 1917. Bom, com ali a chegada de muitos estrangeiros ao Brasil e ali aquela questão das leis trabalhistas que já eram conhecidas, né, ali pelos europeus, monta-se a indústria e nós temos ali um grande número de trabalhadores circulando. Muitos foram para o setor agrícola e muitos ali nas cidades trabalhando nas indústrias, principalmente nas capitais, ali no São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Curitiba, em Porto Alegre. Essas cidades passaram a ter um fluxo de industrialização e de trabalhadores estrangeiros muito grande, juntamente com trabalhadores brasileiros. Até que no ano de 1917, em São Paulo, ali os trabalhadores começam a fazer movimentos ensaiando uma paralisação e solicitando melhores condições de trabalho. Imediatamente a polícia agiu contra esses trabalhadores e houve a morte de um trabalhador espanhol chamado José Martínez. A situação ali se saiu do controle nesse momento. A partir do momento em que os trabalhadores viram ali sendo atingidos e atingidos fatalmente, ali no movimento em que eles não estavam fazendo nada, eles só estavam ali ensaiando uma paralisação e pedindo melhores condições de trabalho. Não havia nada mais diferente do que isso, e aí nem era um movimento muito grande na porta ali de uma fábrica, e a polícia agiu com truculência. Bom, o velório de José Martínez reúne uma verdadeira multidão e esse é o gatilho para a primeira greve geral do Brasil, que reuniu cerca de 70 mil operários aí no Brasil. Aonde que nós chegamos? No Rio Grande do Sul, aí mencionando situações de influência até da Revolução Russa de 1917. É um aspecto gigantesco. E o que os trabalhadores estavam pedindo neste momento? E quais eram as suas reclamações? As reclamações dos trabalhadores eram as péssimas condições de trabalho, os baixos salários e a ausência de leis trabalhistas. O objetivo: a redução de jornada de trabalho para 8 horas, a regulamentação do trabalho infantil, do trabalho noturno e do trabalho da mulher, e o aumento de 35% nos salários e 50% nas horas extras ali. Bom, o movimento cresce, se torna muito grande, a polícia age com violência, mas no final das contas, os trabalhadores conseguiram ali um aumento de salário. As outras reivindicações ali ficaram para que os empresários pudessem analisar. E uma das exigências fundamentais aqui, não mencionadas aqui nesse ponto, mas eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, é a exigência do direito de associação. Eles estavam pedindo o direito de associação. O que é isso, professor? Montar sindicatos. Olha, a exigência de montar sindicatos, que ficou ali para ser decidido, mas passa a ter uma ideia importantíssima, um movimento reivindicatório da figura dos trabalhadores, e agora com um mecanismo novo, os sindicatos. Bom, como que o governo brasileiro viu essa situação? O governo brasileiro não enxergou que havia péssimas condições de trabalho no Brasil, mas o olhar do governo brasileiro foi para a aplicação da lei Adolfo Gordo, aquela que falava da expulsão de estrangeiros
do Brasil devido à influência de leis trabalhistas. Mais uma vez, o governo brasileiro trata o trabalhador brasileiro como um indivíduo passivo. Lógico, nós não podemos deixar de desconsiderar ali a influência também que possa ter existido no movimento e que teve, podemos falar, que teve essa influência de trabalhadores brasileiros, de trabalhadores estrangeiros. Mas também é um absurdo tratar o trabalhador ali brasileiro como uma situação de que ele fosse um pacífico e aceitaria toda a exploração. Será que isso ocorreria de fato? Lógico, em história nós não falamos daquilo que não aconteceu, nós falamos daquilo que aconteceu. De fato, houve uma participação de trabalhadores estrangeiros aqui, uma influência? Sim, também houve. Mas temos que reconhecer ali a situação que as condições dos trabalhadores não eram boas, não havia ali regulamentação nenhuma, era uma verdadeira uma bagunça a situação. Por outro lado também, aí nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola que chegou no Brasil aí por volta dos finais de 1917, início de 1918, levando ali durante o governo de Venceslau Braz a morte de cerca de 1.500 pessoas. Através da chegada de um navio inglês que chegou no Brasil, ali com alguns soldados brasileiros, ali estrangeiros também. E aí a gripe foi se espalhando. O grande problema não foi a primeira onda da gripe, mas a segunda onda. A partir do momento que as pessoas ficaram ali contaminadas, tomaram jeito de ter um cuidado ali, outro aqui, mas ali quando se a coisa controlou, meio que as pessoas relaxaram nos cuidados. E aí a gripe expandiu pelo território brasileiro, levando à morte, em média, cerca de 35.000 a 50.000 pessoas. Nós não sabemos os números exatos, talvez esse número possa ter chegado ali a números até superiores do que esse, mas é uma média, porque questões de registros da época, tudo em papel, ficava numa situação difícil. A gente tem números que falam em números muito menores, mas tem gente que já chegou a fazer pesquisas ali colocando números maiores ainda, como chegando ali até 50.000 pessoas aí mortas no Brasil. Bom, outro dado importante é que o nome gripe espanhola não é porque a gripe surgiu na Espanha, né? A gripe, segundo os estudos mais recentes, ela surgiu nos Estados Unidos, no estado do Kansas. E aí soldados norte-americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial passaram ali a contaminar os outros companheiros de soldados e ali foi expandindo. Dada uma situação que os hospitais tinham péssimas condições, ali muita gente lotada, eram hospitais muito ruins, a gripe foi se espalhando e contaminando um grupo enorme, né? Fora as péssimas condições higiênicas que estavam ali no momento da guerra. Inclusive você teve ali o nome de falado, gripe espanhola, porque o rei da Espanha, Afonso XIII, vai falecer. E a imprensa espanhola vai noticiar de forma veemente as questões referentes à gripe. Mas a gripe não surgiu na Espanha. Então, olha só, cuidado para nomear as coisas aí, né? Então a Espanha ganhou a fama sendo ali o país que relatou a questão primeiro que os outros países também. Apesar de estudos também dizerem ali que a gripe havia surgido na Inglaterra, dentro dos hospitais, mas a prova mais recente disso tudo foi em 2017, um historiador que trouxe a informação que os primeiros dados tenham surgido ali no estado do Kansas. Bom, meus caros e ilustres amigos, a gripe espanhola levou à morte um ex-presidente também, o presidente Rodrigues Alves. Em 1918, termina o governo de Venceslau Braz. O Brasil vinha numa situação favorável economicamente, com um surto industrial, uma Europa destruída, precisando ser reconstruída, com vários problemas sociais para serem resolvidos. A greve das indústrias, ali que havia ficado resolvido de pedido de direito à associação dos trabalhadores, montar sindicatos e todas as ações de truculência do governo. Bom, vamos ver
como vai ficar esta situação. Mas o governo de Venceslau Braz conseguiu pacificar os ânimos entre paulistas, entre mineiros, ali pelo poder. Galera, próximo presidente eleito, Delfim Moreira. Até mais!